Bom, analisando agora o triângulo retângulo, ou seja, aquele que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto de 90 graus, a gente pode descobrir medidas de lado desses triângulos. Então, a gente vai trabalhar com o teorema de Pitágoras se a gente tiver um triângulo retângulo e a gente conhecer dois lados desse triângulo. Quem são esses dois lados? Não importa, pode ser os catetos, pode ser a hipotenusa, mas eu só posso usar o teorema de Pitágoras se eu tiver um triângulo retângulo e se eu conhecer dois lados, certo? Sempre assim. Então, a primeira condição para usar o teorema de Pitágoras é ser um triângulo retângulo. A segunda condição é conhecer dois lados. E então eu posso aplicar o teorema. Você lembra qual é o teorema? Pensa um pouquinho. Ele diz assim, ó. O quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu vou somar, vou pegar o cateto B ao quadrado e vou somar com o cateto C ao quadrado. Mas quem danado é esse A, esse B, esse C? Quando eu olho para o triângulo retângulo, os dois lados que formam um ângulo de 90 graus, eles se chamam catetos. Então, eu tenho aqui um cateto e eu tenho aqui outro cateto. Esses catetos eu posso chamar de B e C. E o maior lado, que é sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa. E a gente vai chamar essa hipotenusa de A. Então, o quadrado da hipotenusa, quem é o quadrado da hipotenusa? A ao quadrado. É igual à soma, tá aqui o mais, do quadrado dos catetos. Então, cateto B ao quadrado, cateto C ao quadrado. Então, eu uso o teorema de Pitágoras se eu conhecer dois lados e um ângulo. Eu posso conhecer quem? O cateto C e a hipotenusa A. Posso conhecer os dois catetos B e C. Eu posso conhecer o cateto B e a hipotenusa A. O cateto C e a hipotenusa A. Certo? Eu preciso somente conhecer dois lados. Mas primeiro precisa ser um triângulo retângulo. Vamos fazer um exemplo? Então, imagine que eu diga o seguinte. A gente tem aqui uma rampa. E essa rampa é de um parque de diversão, daqueles infláveis, por exemplo. E a rampa, ela possui um formato de um prisma regular. E aí, eu quero saber qual é o comprimento da rampa. Sabendo que tem uma altura do ponto máximo da rampa até o chão de 3 metros e um comprimento de 4 metros. Eu sei também que aqui existe um ângulo de 90 graus e aí eu quero saber qual é o comprimento da rampa. Ora, o comprimento da minha rampa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa A. E os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são meus catetos B e C. Então, para descobrir o tamanho da minha hipotenusa, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que diz A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A eu não sei quem é, vou deixar aqui a incógnita. B é um cateto que vale 3, vou colocar ao quadrado. Mais C é o outro cateto que vale 4, vou colocar ao quadrado. A ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. A ao quadrado é igual a 25. Então, A vai ser igual a raiz de 25. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, a resposta é mais ou menos 5. Porém, como é uma medida, é um comprimento,
Eu não posso ter uma medida negativa. Então, esse comprimento aqui vale 5 metros. E aí eu já disse a vocês que esse aqui é o famoso triângulo pitagórico, o triângulo de lado 3, 4, hipotenusa 5. Então, toda vez que você vê um triângulo que tem lado 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5, certo? Então, esse é o triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico. Eita, já sentamos bom. Imagine que a gente tenha um outro exemplo. E aí, diga algo do tipo, a gente tem uma escada aqui encostada nessa parede. Essa escada, ela tem uma altura de 10 metros. Então, eu tenho aqui uma escadinha. Ela tem um tamanho de 10 metros. Ela está distante da parede um total de 8 metros. E aí, eu estou querendo saber qual é a altura da parede em que essa escada está encostada. Então, observe que aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Eu conheço um cateto, conheço um lado, que é a hipotenusa. Conheço o cateto, conheço a hipotenusa e quero descobrir o outro cateto. Posso usar o teorema de Pitágoras? Posso. Porque é um triângulo retângulo? É. Ok. Conheço dois lados? Conheço. Ok. Se isso acontece, eu uso o teorema. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é A? Nesse caso, eu conheço A. É 10 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é o maior lado. Quem é B? Eu não sei, vou chamar de x ao quadrado. Mais c ao quadrado vai ser 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10. E isso dá 100. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, não sei ainda quem é. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Isso dá 64. Então, se eu tenho que 100 é igual a x ao quadrado mais 64, então x ao quadrado mais 64 é igual a 100. O que foi que eu fiz aqui? Eu só troquei a ordem. Eu botei o 100 depois e o x ao quadrado mais 64 antes. Por quê? Porque eu quero isolar x ao quadrado mais 64. Então, eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado eu vou deixar aqui igual a 100 menos 64. Então, fazendo essa continha aqui, 100 menos 64, 0 menos 4, não pode, eu quero que aqui fique 10. Mas para ficar 10, eu tenho que pedir emprestado a esse. Esse não tem, então ele vai pedir emprestado a 1. 1 vai ficar com nada, aqui vai ficar 10. Aí agora vai ficar 9 e ele vai poder emprestar aqui ao 0. Vai ficar 10 menos 4, 6, 9 menos 6, 3. Então, x ao quadrado é igual a 36. E eu não quero x ao quadrado, eu quero somente o valor de x. Então, x, o oposto da potenciação é a radiação, é a raiz de 36. Então, qual é o valor que multiplicado por ele mesmo dá 36? É o mais ou menos 6. Como é uma medida, não serve para mim o 6 negativo. Então, x só pode ser número 6.